A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e um bom dia para todos aqueles amigos que porventura estejam acessando esse vídeo. Existe um pensamento popular entre nós os brasileiros que diz que calar é consentir. Ou seja, quando algo está acontecendo e a gente se coloca como omisso, não damos opinião ou ficamos quietos, significa que estamos concordando, ainda que porventura interiormente não se esteja concordando. E à luz desse pensamento popular, eu quero ler um texto que se encontra na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1, e eu vou proceder a essa leitura. Porém, antes de proceder à leitura toda, eu vou ler o último versículo deste texto, que de certa forma eu creio que muito mais importante do que o dito popular de que calar é consentir. Ele fala espiritualmente a responsabilidade que os servos de Deus têm em falar a respeito das verdades de Deus. E, em especial, aqueles que foram revestidos de responsabilidade e autoridade para ministrar o Evangelho aos corações. E eu tenho essa responsabilidade entre as outras responsabilidades que eu tenho como ser humano, como cidadão, como pai de família, como integrante da sociedade mundial, porque, na verdade, hoje em dia, a sociedade praticamente deixou de ser uma sociedade local, tribal, regional, e hoje nós temos, na verdade, uma sociedade mundial, onde a influência das nações se misturam, onde os interesses políticos e o politicamente correto têm crescido de uma maneira assombrosa. E na qualidade de cidadão do mundo e de servo de Deus, eu quero deixar a minha palavra aqui para os meus ouvintes, ou aqueles que acessem este vídeo, a respeito da falta de pudor moral que a nossa nação brasileira está enfrentando através da ideologia de gênero e através do propósito que eu particularmente compreendo que é um plano de Satanás, com o objetivo que foi o mesmo de sempre e toda a época da existência da humanidade, o propósito central de Satanás, este arqui-inimigo de Deus, da palavra de Deus e, consecutivamente, da família e, mais em especial, da família cristã, da verdadeira família cristã, não dos cristãos nominais. Eu não quero entrar nos detalhes desta questão, mas daqueles que, como os apóstolos e os profetas, amaram a palavra, receberam a palavra e vivem a palavra e são capazes de morrerem pela palavra. Então vai a leitura. Então, para que fique claro, eu gostaria que você entenda que este vídeo é o propósito de não estar calado, não para agredir, mas para que não se denote, especialmente ao povo que faz parte dos rebanhos que trabalham conosco no nosso ministério, conheçam a nossa posição e tomem posição, não segundo a minha palavra, porque a palavra do homem é falha e a palavra do homem pode voltar atrás, mas para que você ouça a palavra de Deus e decida a sua vida espiritual por meio da palavra de Deus. O tema é falar contra ideologia de gênero, mas não de um modo generalizado. Tenho visto nos últimos dias, através da própria internet, a grande avalanche de guerra e batalha que se tem travado nesses últimos meses, especialmente contra a Rede Globo de televisão no Brasil. Tenho visto diversos pastores e diversas linhas de
pensamentos teológicos se manifestando. Não apenas para fazer parte do populismo, mas, como eu já disse há pouco, para cumprir a responsabilidade de servo de Deus. Louvo a Deus por todas as manifestações que sejam sãs e sejam corretas, porque também vi reações que não correspondem a uma situação que possa fazer sentido em nós manifestarmos que somos contrários, como a depedração, a destruição de objetos. Não é esta forma pela qual nós iremos vencer a batalha. Creio que a forma pela qual vamos vencer a batalha é a igreja orando, e quero inclusive incentivar a vigília que hoje está acontecendo aí no Brasil, no dia 14 de novembro, 14 de novembro de 2017, está sendo programada uma vigília para hoje à noite, de 10 às 5 da manhã, na nossa igreja sede, lá na cidade de Pombos. E eu incentivo ao pastor Tiago e todos os membros dessa congregação e do ministério lá em Sergipe, aqui nos Estados Unidos e em diversos lugares onde nós estamos operando, que estejam realmente em oração pela nossa nação e que sejam verdadeiramente, não estejam calados, como eu estou nesta hora me manifestando, não estando calado, declarando que nós somos contrários, mas não é necessário depedrar, não é necessário destruir, é necessário falar com autoridade, assim como Jesus falou entre os fariseus, entre os saduceus, entre todos os políticos e religiosos da sua época, com palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes e ela entra, divide a alma, junta as medulas e é apta para discernir as intenções do coração e todo o pensamento. Com esta palavra, eu vou à leitura e eu creio que já está declarado o motivo deste vídeo. Estou também sendo claro na minha declaração de que a Rede Globo de televisão, como instrumento de comunicação, ela é simplesmente, completamente nociva ao princípio divino, ao princípio moral, ao princípio social. Falei há pouco e não completei a minha fala quando disse que esse plano é de Satanás, destruir a família, destruir o cerne da sociedade que Deus criou. E falei também há pouco, e quero completar o pensamento, dizendo que este objetivo de Satanás, ele é de muitos anos, antigo tanto quanto se diz na história natural, desde a Idade da Pedra, porque lá no Jardim do Éden, Satanás conseguiu levar a sua palavra de falácia, mentira, e levar a mente da Eva e, consecutivamente, do Adão e, de modo geral, a família de Adão a ouvir o que não deveria ouvir e a fazer o que não deveria fazer. Este também continua sendo o seu plano, um plano para os tempos e as gerações, e nos alcançou de um modo muito vergonhoso e de um modo extremamente destrutivo. E a Rede Globo é a voz e é a vista de Satanás para destruir o projeto principal de Deus, que é a família. Para concluir a minha palavra, eu estou convidando a todos que fazem parte do ministério da obra missionária Confins da Terra e adjacentes e companheiros que estamos integrados na pregação do genuíno evangelho, que de modo sábio, se você quer saúde espiritual, saúde moral para a sua vida, se você está de olho no arrebatamento da igreja, espera Jesus voltar, eu, como servo de Deus e autoridade do evangelho, lhe convido a desligar definitivamente, de modo indeterminado, sem tempo de volta. Desligue o canal da Rede Globo de televisão na sua casa para que a sua família tenha saúde. Quero dar o meu exemplo, porque após a minha palavra e meu exemplo, vou fazer a leitura e encerro este vídeo com a leitura da palavra para você verificar qual é o espírito que opera desde muito tempo. Não pense que a Rede Globo começou a fazer isto agora. A Rede Globo vem sendo preparada de muitos e muitos anos. Deixe-me contar o meu testemunho e depois fazer a leitura bíblica. Eu tenho 38 anos
de formação de família. Era bem jovem. E nessa ocasião, nós tivemos o privilégio, Deus nos abençoou, na sociedade que vivíamos ali, eu e a minha esposa, de realizar a nossa cerimônia de casamento e de ter vários amigos, graças a Deus, com a determinada posse, e eles decidiram nos presentear com diferentes objetos. E um dos objetos que veio em meio aos presentes para nós mobiliarmos a nossa casa foi uma televisão. Eu era jovem ainda, não tinha filhos, e eu falei para minha esposa, olha, queria fazer um pedido, assim como nós estamos fazendo nossos votos de fidelidade diante do altar de Deus para o nosso casamento, quero lhe fazer um pedido. Eu gostaria que a televisão na nossa casa tivesse debaixo do nosso domínio e do nosso controle. Ouça o que vou lhe falar. Isso fazem 38 anos. E um pedido específico que eu fiz à minha esposa. Eu disse, em especial, eu gostaria que eu e você e os nossos filhos não tivéssemos influência da televisão de modo geral, suas novelas, e não citei na época de modo direto a Rede Globo, mas já falava com plena intenção que especialmente a Rede Globo, que era na época e continua sendo, espero que até agora e daqui para frente não mais, porque você e eu, nós famílias brasileiras, todos os segmentos brasileiros vão boicotar a Rede Globo de televisão para que definitivamente ela encerre esse papel destrutivo na vida da sociedade, da comunidade brasileira. E naquela época, então, eu fiz este acordo com a minha esposa e a Rede Globo nunca, 38 anos de formação de família, a Rede Globo nunca fez parte da nossa família e eu dou graças a Deus porque meus filhos, com todas as limitações, nossa casa com todas as limitações, como todas as famílias têm, nós alcançamos chegar até aqui, filhos saudáveis intelectualmente, filhos saudáveis moralmente, enfrentaram seus problemas devidos, porém, assim resolvendo cada um deles à luz da palavra de Deus e nunca à luz das influências da pregação promíscua que já estava sendo gerada no ventre da Rede Globo de televisão do Brasil. Portanto, essa é a minha palavra e posso, com a autoridade da parte de Deus e da parte da minha decisão pessoal, de não ter a Rede Globo de televisão como companheira da jornada de criação da minha família. E isto me fez muito bem e eu sugiro às famílias, especialmente as famílias que estão iniciando agora, famílias novas, com crianças, com filhos novos, que querem preparar a sua família para encontrar-se com o Senhor Jesus, desligue a Rede Globo de televisão e a sua vida terá muita saúde. Agora eu vou ler o texto para encerrar. O texto se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, e eu sei que de uma forma indireta eu já vi debates através da internet de pessoas, radialistas, comunicadores, e que de certa forma estão de acordo com o politicamente correto e com a ideologia de gênero, que eles detestam esta leitura bíblica. Inclusive agora já existe aí uma chamada versão bíblica, né? Também que já elimina todas essas ideias. Eu quero falar uma coisa para você. Os homens podem mexer no livro, nas letras e nos textos. Porém, independente do que eles escreverem, dizendo que é Bíblia, o Senhor Jesus e a sua palavra afirma, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No dia do Senhor, no dia do juízo, todos saberão que a Bíblia foi, que a Bíblia é, e no momento do juízo saberão que a Bíblia é a palavra eterna de Deus. Vai a leitura para encerrar. Diz assim, Romanos capítulo 1, como o texto é bastante longo, eu vou ler do versículo 16 ao 32. Diz assim, porque não me envergonho, dizia o apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou em outras palavras, dos que não são judeus, dos gentios. Porque
Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre o quê? Diz a palavra. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, as de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou aos seus desejos desordenados, aos desejos desordenados dos seus corações, os entregou às imundícias para desonrarem seus corpos entre si. Vocês entendem isto? Deus diz que liberou. Eles não querem me ouvir. Estão liberados para fazer o que quiserem. Ou seja, até, como diz o versículo, desonrarem seus corpos entre si. E o texto completa dizendo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas o texto continua para encerrar dizendo: pelo que Deus, você viu que foram decisões dos próprios homens, não obedecer a Deus, não ouvir Deus e não andar segundo as suas leis. Agora vem a parte final do texto que diz assim: por isso Deus os abandonou às suas próprias paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, os varões, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e por isso receberão em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Hoje em dia quase não se fala mais do AIDS, mas a Bíblia está dizendo aqui que por isso receberam a recompensa. E uma das recompensas iniciais são as enfermidades infectológicas horríveis e terríveis que são resultado dessa relação imunda e podre e diabólica. Versículo 28. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, eles que não se importaram, não é Deus que os abandonou. Eles não importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Ou seja, coisas que são produzidas pelo maligno, por Satanás. Sendo murmuradores, detratores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, ou seja, loucos, desvariados, infiéis nos contratos, sem misericórdia. Versículo 32 termina dizendo: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente
as praticam, mas também consentem aos que as fazem. Aqui termina a minha leitura e com esse encerramento eu quero confirmar que a minha palavra que eu publico hoje é para que esta palavra não fique ardendo em meu coração. No versículo 32 diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus. Se você prestar atenção a este texto, você vai perceber que ele já falou tudo claramente. Tudo claramente. Está dizendo que até essas pessoas aí, que estão fazendo esses males, se entregaram a esses males, no subconsciente, elas sabem com certeza dos males que estão praticando, mas gostam, desejam e querem. Então Deus entregou-os aos seus desejos perversos. Porém, quem não está entregue a esses desejos perversos tem uma responsabilidade: não praticá-los, mas também não ficar calado, porque o versículo 32 diz: os quais eles, conhecendo a justiça de Deus, e eles sabem que são dignos de morte, e os que tais coisas praticam, e não somente os que praticam, aqui está o meu ponto, não somente as praticam, mas os que consentem. E os que consentem, eles estão também na mesma situação de juízo, tanto quanto os que fazem. Então, gostaria de terminar dizendo ao meu Brasil, dizendo a qualquer segmento que ouvir este vídeo, que eu, como ser humano vivo, ativo no presente século, não quero me calar para que não se denote que eu estou em silêncio, como que para mim tanto faz como tanto fez, ou que eu esteja consentindo. Também quero dizer para todos os líderes políticos de todas as áreas, de religiosos, todos os líderes, pais, enfim, toda a autoridade brasileira, quero vos dizer que você, se estiver de maneira direta ou indireta, participando e cooperando com esta ideologia satânica, que a Bíblia aqui chamou de maligna, eu quero vos dizer que também, de igual modo, deverá ser julgado em breve no juízo do Senhor Jesus, que está por vir. Primeiro ele veio como advogado para advogar as suas causas, perdoar os seus pecados, dar-lhe perdão pleno e trazê-lo em salvação seguro para o reino eterno, que também está breve por chegar. Porém, se rejeitado, ele vai deixar de ser o advogado que é hoje, para ser o juiz que já está pronto para vir e julgar as causas espirituais, morais da vida humana. Fique na paz do Senhor Jesus e espero que você tenha assistido este vídeo até o final e que ele possa te ajudar a ter uma posição definida diante de Deus e diante dos homens. A paz do Senhor Jesus para os que têm o amor de Cristo e a graça e a salvação para os que ainda não alcançaram é o meu desejo. Até mais.